Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast do Arquitetura Interativa. Eu sou Vinícius Roberto. Já aproveito para você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever nesse canal, né? Ao final desse vídeo, deixa aquele like para nos ajudar no trabalho e também ativa o sininho das notificações lá no YouTube para que você não perca nenhum vídeo que a gente colocar com um conteúdo novo aqui no canal. Fechado? Então, ao final do vídeo, deixa o like lá, comente também, que é bastante importante. Essa interatividade ajuda bastante no processo, tá bom? E vamos lá, vamos trabalhar aí que a gente tem muito conteúdo legal aí para mostrar para vocês aí daqui para frente. Bom, hoje, aqui no nosso episódio, eles estão de volta, já vieram aqui uma primeira vez, participaram, falaram do trabalho deles, falaram da empresa, né, da 4 Estações Decor, né? E foi muito legal, a gente foi muito gostoso ter conversado com eles, ter entendido um pouco da empresa, como que funciona. E hoje eles voltaram, mas para falar de algumas tendências importantes que eles fazem no trabalho deles, como vocês estão vendo aqui já na mesa aqui, que eles vão explicar, né, como que funciona cada tópico, como que é cada produto, a sua finalidade, a origem, o que combina, enfim, muita informação bacana aí para você aí entender como que funciona todo esse processo. Recebo aqui de novo com muita alegria, Leandro, bem-vindo, e Raquel, obrigado, viu? Obrigada a você. Gente, a gente agradece de novo vocês aqui. É muito bom estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho mais. Desculpa, eu estou um pouco rouco, peguei uma gripe, mas logo passa. Normal, né? Esse tempo diverso, calor e frio, tudo numa semana, num dia só. Ar-condicionado, faz parte. Gente, como eu falei, obrigado mesmo pela presença. Eu sei que o trabalho de vocês é tão fantástico que vocês fazem, né? A importância que vocês têm nos ambientes para ajudar, né? Para agregar. E vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas tendências que vocês trouxeram aqui para a gente, para o pessoal também entender, né? E saber na hora de escolher um produto mais adequado para casa, né? Para o ambiente, como que funciona aí. Vamos sim. Vamos lá. Bom, do nosso último bate-papo, a gente falou bastante sobre a empresa, falamos sobre as cortinas em tecido, né? Até aproveitando, então, para quem não assistiu outro episódio, volta lá, que a gente fala sobre a história da empresa, a gente conta todos os produtos que a gente trabalha, cortinas, persianas, tapetes, papel de parede, né? Só para contextualizar, deixa o link aqui. A gente vai deixar o link desse episódio na descrição do vídeo, aí vocês cliquem lá, né? Só para complementar o que o Leandro falou, e vocês assistam para vocês entenderem também como que é a 4 Estações, que é administrado pelo Leandro e pela Raquel. Exato. E o que a gente sempre faz, né, Vinícius? A gente também está sempre olhando as tendências para entender o mercado, ver o que a gente pode trazer de diferente também para os clientes. Então, a gente está sempre acompanhando as tendências, né? Sim. E o que nós percebemos neste ano, a gente teve muita procura e ainda continua tendo, né? Além das cortinas, é claro, o pessoal está pedindo muito tapete para a gente, né? E a gente trabalha com várias linhas de tapete. Hoje a gente trouxe específico aqui um tapete que é no tear manual. Esse é um tapete totalmente exclusivo, onde o cliente ele pode escolher o fio que ele quer, a cor que ele quer, o ponto que ele quer, fazer o tapete no tamanho que ele quiser. Então, assim, é um produto que agrega muito. E o tapete, ele tem várias funcionalidades. A gente não está falando só de algo decorativo, né? A gente está falando de algo de trazer um conforto térmico nesses dias que fez muito frio. Uma casa com um tapete, com uma cortina, traz toda a diferença na questão climática, né? O tapete também, ele ajuda muito na questão acústica dentro do lar, né? Então, é um outro produto também que a gente tem uma saída muito boa. Então, a gente trouxe aí algumas amostras só para poder mostrar aqui pro pessoal. Eu sei que é meio difícil de ver, mas para poder... A gente pode colocar aqui, tem uma câmera que vai pegar e aí...
Vai E tem passar. o que tá tendência também que nós, né, percebemos, principalmente na Casa Cor, foi trazer muitos elementos naturais, né? Então, os tapetes em sisal, né? As cortinas também tendências de elementos naturais e também a questão manual. Então, tinha muita cortina em tricô, a persiana em madeira, que eu acho a coisa mais linda. A persiana em madeira, para mim, acho que ela nunca sai de moda, mas ela veio com tudo, né? O pessoal tá pedindo muito a persiana horizontal em madeira, que é linda. Então, a gente veio para falar um pouquinho desses produtos, né? E os orgânicos, o tapete orgânico está super em alta, né? A gente recebe muita solicitação. Tem profissionais que fazem o desenho do tapete, quer que a gente faça, né? Desse tamanho, naquele desenho, é possível fazer. Posso aproveitar esse gancho? Fica à vontade. Essa semana a gente recebeu pelo menos acho que 3 ou 4 solicitações de profissionais de decoração pedindo, além de tapetes personalizados, papel de parede personalizado. Exato. Então, o que está muito em alta hoje é o projeto levar muito mais a cara do cliente, o gosto do cliente, aquilo que faz sentido para ele do que abrir um catálogo e comprar algo pronto, né? E hoje, as empresas, assim como a nossa, ela possibilita para os profissionais de decoração, para os clientes, darem esse toque diferenciado para casa. Então, a gente pode fazer um papel de parede do jeito que o cliente quiser. A gente está fazendo um que tem patas de cachorro espalhadas pela parede e um projeto super legal de um arquiteto, de um designer, né, que chegou até a gente. Uhum. Então, assim, hoje é liberado você colocar o que você gosta. Até a gente brincou aqui fora do ar, que você pode fazer o tapete com o escudo do seu time, se você quiser, né? E pôr na sala da tua casa para você arranjar aquela briga com a tua mulher. Mas jamais, né? Jamais. Colocar um Então, desse na sala. Então, a personalização exatamente, né? Você trazer esse diferencial, né? Fazer algo para você, né? E o papel de parede personalizado é um que também a gente está tendo muita procura. Tem clientes que desenham, né? Que fazem o desenho e daí a gente... E já passa a ideia para vocês. Exatamente. Já facilita já. Ou, eu tenho uma imagem, se a gente tiver essa imagem em alta resolução, dá para fazer o papel exatamente nessa imagem, enfim. De papel personalizado, o nosso banco de imagens são mais de 7.000 imagens. Nossa. Então, você pode ir e escolher o que você gostaria, ou até mesmo, tem vários profissionais que desenham, e daí isso vai para impressão, né? a gente chama de linha assinada, né? Quando um profissional assina uma linha... Linha assinada. Assinada por um profissional. Tá. Né? Então, a gente tem uma arquiteta parceira que ela tem uma linha assinada para quartos infantis. Então, ela tem todos uns papéis já desenhados por ela, né? Então, assim, leva bem o rosto, a cara do projeto dela, né? O tipo do projeto que ela faz, que é muito bonito. Então, assim, ela já traz, esse quarto vai ser esse papel, ela desenha e é uma linha dela. Então, é bem legal. Então, hoje as possibilidades são muitas nessa área de decoração. Não se prendam aos antigos padrões, onde tudo era igual, onde tudo tinha igual, o mesmo tapete em todas as casas. Sim, né? com certeza. Hoje, a personalização de enxoval, de cortinas, né? Então, são vários tipos de pregas, de tecidos, combinações, né? Tecidos diferentes no corpo da cortina e na barra, um tecido diferente, barra palito, barra tomas. Então, assim, o profissional, o cliente, ele pode sonhar, né? E a gente tem jogado um slogan hoje que a 4 Estações é vestindo lares, realizando sonhos, né? A gente fez uma entrega essa semana, né? Sim. Que foi uma entrega aqui no nosso Instagram. Se você não segue a gente ainda, já Aproveita. segue lá, @4 Estações Decor. Tá lá. Tem um dos vídeos lá que a gente lançou, que a gente trouxe a emoção de quem estava recebendo a entrega. E no caso eram duas meninas, duas crianças. Né? Uma de 8 e uma de 7, né? Uma de 9 e uma de 7. 6 anos. E ver a carinha delas recebendo um quarto pronto, uma cortina com um móvel pensado, planejado, um papel de parede para elas, assim. Então, isso faz com que a 4 Estações continue na missão dela, que é vestir os lares e realizar esses sonhos, né? Exato. Sonho de criança é muito mais gostoso você ver realizado, mas a gente realiza sonho de adulto também, gente. Pode. Todos os públicos, todas as idades. Não tem idade. É que criança, ela é muito espontânea, né? Muito espontânea. Então, ela gosta ou ela não gosta, então... E vocês fizeram até, você tocou nesse ponto, Leandro, até lembrei quando vocês vieram aqui na última vez,
Acho que vocês falaram de uma cortina que vocês fizeram para uma criança, que acho que era um tom mais escuro. Uma cortina preta. Exatamente, eu lembro. Que era uma palco. criança autista. Autista, que isso marcou demais, né, assim, para ela, né? Então, quando você falou isso, eu lembrei, eu falei, E até Sim. hoje essa família, ela continua dentro da 4 Estações com a gente. A gente já fez mais coisa para eles. A gente tem um carinho especial, porque a gente vai sentindo e vivendo cada lar, né? A gente às vezes fica desde o processo de orçamento, verificação de medidas, instalação, a gente passa às vezes 3, 4 meses numa casa, né? Porque às vezes a gente começa a ver a cortina muito antes dela ser instalada. Sim. Porque não está pronto ainda alguma coisa, está esperando finalizar uma pintura, limpeza fina. A gente né? entra por último, A gente né? entra por último, a gente apaga a luz, né? Então, a gente acompanha todo esse processo de uma obra, a gente vai vendo a expectativa do cliente sendo formada, né? Então, é muito bom quando a gente vê o produto final realizado ali, do jeito que o cliente sonhou e do jeito que a gente também sonha, porque para nós é realizar um sonho, mas tem um bastidor dentro da empresa que a gente precisa estar muito atento, né, a todos os processos definidos de como aquela cortina vai chegar para o cliente, né? A gente postou um Reels esses dias, a gente passando cortina. Eu vou para a obra, eu passo a cortina, porque às vezes a gente quer entregar a obra num dia, porque o cliente vai chegar, vai estar de mudança, então a gente leva a equipe inteira, a gente somos os donos da empresa, mas a gente põe a mão na massa, né? Então, que é um exemplo, que é legal que vocês fazem isso daí, viu? E a gente de ir aproveita. junto e acompanhar, né? A gente aproveita esses momentos de instalação para aperfeiçoar os processos, né? Então, quando a gente está na obra, a gente consegue entender, ver alguma falha de processo, Às vezes alguma alguma coisa que dificuldade pode da ser equipe, melhorada. né? E estando lá, fica muito mais fácil, né? Então a gente faz A isso. gente gosta muito de estar na obra, a gente tá sempre. Legal. Vocês foram no Casa Cor, né? Que vocês Sim. foram lá. E o que Sim. vocês acharam, assim, na questão das tendências de 2024? Que, assim, do que eu já ouvi do pessoal que vem aqui até fala que foi maravilhoso. Mas na visão de vocês, que mais trabalha com esse lado dos tapetes, das persianas, o que Tava vocês muito acham? bonita. Tava bem bonita. Isso foi de acordo com as expectativas? Sim. Dos nossos produtos que a gente trabalha, eu vi muita composição nos ambientes de cortina em tecido com persiana. Então, Legal. numa mesma janela, eles faziam uma composição, muitas das vezes persianas horizontais, 50 milímetros, né? Aquelas persianas mais robustas, juntamente com tecido. Tecido estava muito em alta, a cor, eles foram bastante para o Fendi, né? Não foram tanto para o tom branco, nada disso, mas para o Fendi, que tem gente que fala que é o bege, enfim. É o bege, o famoso bege. Mas estava muito bonito, muito tricô. Usaram bastante tricô nas cortinas também. E que mais, Lê? A parte de tapetes também tinha praticamente todos os ambientes, sala, a parte de quartos também, tapetes. Eu acho que a questão das linhas orgânicas, né? A gente viu muito Exatamente. tapete com linha orgânica, móveis orgânicos, né? Formatos redondos, que levam sempre a uma condução do ambiente, sai do quadradão, né? Da caixa de pinball, que você tem que ficar procurando espaço. Procurando Não. espaço. Os orgânicos parece que eles te levam, eles te conduzem no ambiente, assim, né? Então, tá muito em alta a parte tapete, sofá, orgânico, né? Quadros, elementos da parede também muito, muito bem marcados nas linhas mais arredondadas. Então, assim, tem bastante coisa que está vindo com muita força, né? E o que a gente até trouxe aqui, por isso que a gente trouxe, que é a parte do trabalho manual. Sim. Né? A decoração ela tem fugido um pouco da industrialização. Isso é interessante porque a gente tem escutado isso de profissionais, onde se valoriza realmente um processo manual da produção, né? As nossas cortinas são produzidas num ateliê. Então, é uma costureira com uma ajudante que faz o corte do tecido, ela avalia o tecido, ela faz todo o processo. Então, são 2 mãos ali, no máximo 3 mãos fazendo Aquela coisa específica. Específica, um processo que começa e termina com elas, né? E arquitetos e profissionais já trouxeram isso para a gente, que às vezes a industrialização, onde muita gente passa pelo processo, detalhes ficam pelo caminho, né? E não existe o carinho, às vezes, do negócio, né? E por que a gente fala do tapete com fibra natural, com linhas, né? Dá um close aqui pro pessoal de casa ver. Mostra pra essa aqui, ó. Essa aqui? Então, beleza, Rafa. Aqui, ó, gente. Pra vocês darem uma olhadinha que o Leandro tá falando. Super lindo, ó. Macio.
A história do tapete também, É, né? vou contar essa história porque foi um caso que Nos conte que a gente quer. poderia ter nos dado um belo de um problema, mas foi o fator que o cliente mais esperou pelo tapete. É. Um tecelão de tapete, eu acho que é um manual de conduta deles, tá? Um tecelão que começa um tapete, só ele pode terminar aquele tapete. Pelo menos isso acontece na região que é a fábrica dos nossos tapetes, na fábrica que produz. E aconteceu de um tecelão ele esticar todos os fios, né, para começar a tecer o tapete, e ele pegou dengue. Ele já tinha começado. Ele já esticou tinha todos os começado, fios, ele começou a trançar o tapete leva aí quase uma semana para ser feito, dependendo do tamanho, era um tapete grande. De uma E ele varanda. começou e ele pegou dengue. E aí, a gente até então não sabia desse detalhe. Até então a gente não tinha essa ideia desse trabalho tão manual que é. A gente sabia que era feito por mãos humanas, pensados, mas né, não tinha essa noção. E aí a gente ligou na fábrica e falou, o tapete está atrasado, o cliente está esperando, a gente precisa cumprir o prazo, tal. Ela falou assim, o tecelão está com dengue, ele não veio trabalhar já faz 15 dias, ele está muito mal. Então, assim, a gente não pode mexer no tapete, ele tem que finalizar o tapete. E aí a gente pegou e ligou para o cliente, falou assim, olha, o seu tapete está no tear, o tecelão começou a fazer, ele pegou dengue e a gente descobriu isso junto com você. A informação que a gente está te passando é em primeira mão. Só ele pode terminar na fábrica, o tapete. mas outra pessoa não pode terminar o tapete? Daí ele falou, não. Só que daí ele falou assim, cara, agora eu quero esse tapete de um jeito ou de outro. Eu preciso desse tapete, agora que eu sei dessa história, de como ele é feito, de como é. E aí ele comprou a nossa ideia de esperar, de não falar, vou fazer em outra empresa, vou procurar. Ele falou, não, vamos esperar, porque agora eu estou ansioso para saber como esse tapete vai chegar. E foi super legal, porque esse tapete foi para uma varanda muito bonita. E aí a gente conta essa história, fala assim, olha, esse aqui é um tapete, esse aqui é um tapete que vai ter a mão de uma pessoa. E ela vai fazer, se ela estiver doente, ela não vai terminar, ou ela pode ir trabalhar doente para terminar seu tapete. Mas ele leva a marca de uma pessoa só. Então, é muito artesanal, é muito... E isso traz para cada obra, igual eu falo para você, um ponto diferenciado. Tapetes de tear manual é muito legal, porque aqui a gente tem, não sei se a gente consegue ver, mas a gente tem um tapete mais grosso. Mais baixo, aí né? Um tapete mais baixo. E tudo isso é feito no mesmo tear. E vai depender da combinação do fio, né, de um sisal, de um chenille, de uma fibra mais rústica, de uma fibra mais trabalhada. Então, assim, ninguém vai ter um tapete igual ao do outro. Você pode ter o mesmo ponto, mas você jamais vai ver um tapete idêntico, porque ele tem detalhes que são dele. Se a gente pegar essa amostra, ela já tem um detalhe. É defeito? Não é defeito, porque isso aqui é um fio natural, né? Você vai falar que é defeito um cabelo cacheado? Não é defeito, mas é um fio diferente. Diferenciado. Tem fio liso, fio cacheado, fio crespo, né? Então cada um tem a sua particularidade. E quando você tenta pentear o cabelo de um jeito, você pensa de um jeito, na hora que você sai ele está de outro. Por quê? Porque ele é natural. Então os tapetes são a mesma coisa. E a gente fala para os clientes, olha, a gente espera ansiosamente, cada chegada de tapete a gente vibra junto com o cliente, porque é uma descoberta quando a gente abre e fala, olha, ficou do jeito que a gente imaginava. Não, e a paciência da pessoa também, né? Que fala, não, tudo bem, eu vou esperar esse... Normalmente... Porque se a outra pessoa já não... Normalmente um tapete de tear manual, ele já demora em torno de 40 dias para ficar pronto. 40 que foi final do ano também para ajudar, né? Isso daí. Que é uma época mas que já não... a gente né, não Raquel, pode já... prometer antes, porque é justamente o que a gente está falando, a gente pode lidar com várias questões. Então, é mais ou menos 40 dias. Então, quando a gente vai vender um tapete desse tipo, a gente já tem que abrir o jogo para o cliente e falar assim, ó, segura essa emoção. Não é igual você então, deixa eu perguntar isso agora. Quando a pessoa vem para perguntar, e aí, com o prazo? Você já tem que... A gente fala o prazo. A gente fala o prazo, mas... Se ele quiser um tapete, uma pronta entrega, algo do... Porque daí a gente sai do personalizado, né? Existem os tapetes... Hoje, padrões, né? Então, tem lá 3x3, né? 2,50. Tem os padrões. A gente também trabalha com essa linha de tapetes, que também tem tapetes super bonitos, né? Tem tapetes também que podem ser feitos com medidas maiores, mas é diferente desses. Outra, esse tapete, como esse também, se você tem vários recortes, se você tem lá um móvel, igual aconteceu com a gente, né? Era um escritório, né, Lê, dentro de uma casa, e ele tem vários móveis fixos
que não tem como tirar para passar o tapete por baixo. Nós viemos recortando todo o espaço e fazendo o Adaptou ele tapete. Nós moldamos Exatamente. o tapete dentro do espaço Dentro do disponível espaço. para ele ocupar. Uhum. Então, projetos desafiadores a gente adora também. A gente... Esse daí Topou, foi né? realmente... Topou. Quanto tempo que vocês... E Pra- aí, na verdade, eu falo que fazer. também é um prazo de entrega de um tapete personalizado, normalmente de 30 a 40 dias. Mas nessa casa, além de ter os 30 dias, a instalação do tapete tem que ser muito pensada. Porque os nossos tapetes, nesse caso, eles têm o antiderrapante. Então você não consegue arrastar o tapete para lá, porque ele foi feito para não derrapar. Pode, rapaz. Então, para você ajustar um tapete que foi feito numa sala inteira, num quarto, né, um escritório, um cômodo inteiro, foi uma equipe trabalhando ali, toda ela com cuidado, todo forrado, era um tapete branco, numa sala, né, de uma pessoa muito... A gente gosta muito, é o Douglas da Dizescope, que é uma igreja que tem lá em Bragança e também é conhecido no Brasil inteiro. E a gente teve o privilégio de fazer a sala onde ele produz o conteúdo que atinge milhões de pessoas. Então, assim, a gente tomou tanto cuidado, e o negócio ficou perfeito. Então, pra gente é isso, é viver a entrega, é entender o espaço, o que esse espaço produz, o que ele leva, né? Um quarto de criança, qual que é a emoção desse quarto, né? Uma sala de jantar, né? Quais são os momentos que aquela família vai passar naquela sala, né? Então, a gente tenta sempre captar a essência do espaço, né? Por isso que a gente tem que ter um bom relacionamento com os profissionais de decoração, porque eles têm uma captação, a gente faz a nossa, e a gente senta junto e fala assim, olha, vocês pegaram a mesma coisa que a gente pegou? É isso, porque a gente já chega na parte pronta. Sim. Né? O arquiteto já pensou num projeto junto com o morador, com o proprietário. Sim, né? claro. E a gente chega entendendo o projeto do arquiteto, mas nós somos humanos, nós também temos nossos sentimentos. E quando a gente começa a conversar com o cliente, a gente entende. Então, a gente tem muito esse cuidado de chegar para o arquiteto e falar assim, olha, o cliente quer levar para esse tom um pouquinho, vamos mudar o projeto, vamos entender junto como é que a gente pode chegar nessa combinação, né? Porque a gente também entende e respeita muitos projetos. Né? Quando tem profissionais que falam para a gente assim, ó, esse é o projeto, e tem clientes que falam assim, é ela que decide, é ele que decide, é o profissional que decide para mim. Né? Então, quando é esse tipo, aí fica até mais fácil. Porque daí o profissional já traz, já fala, é esse tecido, é essa prega, é essa proporção, é esse tapete, o desenho está aqui, com esse fio, facilita. Agora, quando a gente faz o trabalho de sensibilidade junto com o cliente, quando a gente vai entender, aí a gente também acaba direcionando mais tempo, mais dedicação para poder trazer as informações que fazem sentido para o cliente, né? A gente conversa sobre vários assuntos. Eu falo que é uma anamnese de médico. A gente senta e começa a conversar. Eu falo pouco, por isso que eu tô rouco. Então tem vezes que a gente até extrapola o horário. Sim. Criança fica perdida na escola. A gente perde o horário de buscar a criança porque vai conversar e vai entender a necessidade, e vai trazer aquilo que o cliente espera. E isso é muito bom. É o que a gente mais ama fazer. Com certeza. E aí o filho da Raquel falou, tem que buscar a criança na escola. Tem que buscar. Tem que buscar. Aí liga para um, liga para outro, quem pode pegar. Quem pode pegar. Mas é tudo... Não que a gente deixa de lado a família por causa do trabalho, Claro. não, porque Jamais. a gente até... A Lara, nossa filha, nesses dias, a gente estava num atendimento, ela estava com a gente na empresa, ela estava com a secretária pintando, mas ninguém conseguiu segurar. Ela foi para a nossa sala de atendimento e entrou. E a gente fica assim, vai que o cliente não gosta de criança, sei lá, tá Às vezes a escolhendo. pessoa tá... E aí o cliente falou assim, não, fique tranquilo, temos netos, pode deixar ela. Tive 4 filhos. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei Tudo assim, bem. para ele, falei assim, ó, dá dinheiro, mas não dá liberdade para essa criança, você vai ver. No meio do atendimento, ela estava sentada em cima do balcão, com os tecidos em cima do colo dela, se vestindo com os tecidos da cortina, e o cliente e a esposa, eles assim, adoraram aquela naturalidade do atendimento que não foi pensado, foi natural, fluiu de forma natural. justamente, ela entrou na sala e a gente estava ali, e o cliente fechou a venda com a gente, foi bem legal. Então, assim, o dinamismo da empresa, o cliente tem que entender também, e a gente não faz questão de mostrar, né? Quando a Lara entra, se não dá, um dos dois pega, sai com ela, vai para outro lugar. Vai distrair ela um né? pouquinho. Se for causar algum problema, se for um assunto que está sendo, né, É uma coisa mais séria, uma coisa mais tratativa, assim. a gente
Como nós dois temos todos as áreas da empresa, nós dois atuamos na área comercial, área financeira, a gente trabalha muito junto, então quando precisa um resolver, um sai e o outro resolve. Mas esse é o ponto que a gente mostra na empresa. A Lara, ela participa. E ela conta para todo mundo que ela tem uma fábrica de cortinas. Então, pra gente é muito bom isso. Saber Ela tá que a com gente tá quantos anos? vai fazer 5. Tá com 4. Faz em novembro Faz agora. 5 em novembro. Então, pra gente é um motivo de orgulho, porque a gente tem mostrado para as pessoas que o que a gente faz é trazer realmente pro lar. Não é só um tapete. É muito mais, gente. É muito mais do que um produto. Né? Então, o que tem por trás do produto, que é o que... Por trás, assim, né? O sentido que ele vai trazer. Justamente. O que aquele... Tem alguns clientes que eles passam anos, assim, esperando. Teve uma cliente que ligou pra gente, faz 2 anos, eu quero comprar uma cortina com vocês, agora chegou a hora, eu consegui me programar, eu vou comprar. Né? Por que ela falou isso? Porque quando a gente trabalha com personalização, com produtos customizados, ele tem um valor acima do valor comum de mercado. Né? É importante você que está aí entender isso. Uma cortina que você compra em uma loja de departamento, ela é totalmente diferente de uma cortina sob medida. Né? E isso traz um custo agregado. Não é porque a gente quer ganhar dinheiro, não é porque a gente está explorando o cliente, é porque todo o processo ele é diferente. Né? Então, quando você se deparar com uma cortina de departamento e você receber um orçamento de uma empresa fabricante de cortina que vai fazer centímetros pensados para você, não ache que a pessoa está explorando no preço. Ah, mas lá custa tanto. Seu concorrente, não, loja de departamento não é meu concorrente. Né? Então, é bom entender isso, porque isso é realmente diferenciado. Então, a pessoa ela falou assim, eu queria o seu produto. Eu não queria comprar a cortina na loja de departamento e ter a cortina padrão que eu vou ter que colocar um varão na altura. Não, eu queria a cortina do chão ao teto, parede a parede, certinho. Né? Ainda mais nas construções de hoje, né? Hoje é difícil você conseguir usar, quer dizer, difícil. Você usar pegando realmente o seu espaço. Muitas das vezes as cortinas vêm do cortineiro. Você usar uma padrão que vem de loja de departamento, não tem como, né? Não veste certinho. Não veste, né? Ela tem uma medida padrão, né? Então, ela não vai vir, muitas das vezes, do chão ao teto. Você não tem a variedade de tecidos. Não tem como você escolher, né? o tecido, o modelo, né? Então, é outro tem tipo essas de... faltas, né? Que a pessoa acaba sentindo depois. Então, quando a gente consegue criar essa rampa de valor no cliente, mostrar, olha, o que você está comprando é algo diferenciado, é algo exclusivo, isso faz sentido. Né? E o cliente entende, ele paga barato pelo serviço daí. Porque o valor que a gente entrega, e a gente recebe isso assim, olha, é muito mais do que eu imaginava. E a gente faz questão de colocar isso. Né? Pode ter certeza que o que a gente está colocando para você é o que tem de melhor. E os produtos, eles são a longo prazo, né? Ninguém compra uma cortina hoje para trocar amanhã. Então, Exatamente. Quando a gente fala, nossa, vou pagar numa cortina isso, vou pagar num tapete aquilo. Quando que você vai trocar de novo? Você não troca, assim, né? Que é uma coisa também, não é fácil pra ficar trocando o tempo todo. Exatamente. Então, assim, é um investimento a longo prazo no celular, né? E é algo que vai entrar... Por exemplo, a gente falar da cortina, né? Ela entra para trazer a privacidade, para trazer a proteção, para trazer o conforto. Então, não é só um item decorativo, né? E o tapete também, a gente percebeu muito nesses dias de muito frio, né? Como ele faz diferença com tapete e sem tapete, né? Na questão térmica da casa. Então, é trazer o aconchego para as pessoas que são as mais importantes, que são as pessoas que moram com você, a sua família, né? Vinícius, sabe uma coisa que... Às vezes o cliente que está construindo uma casa, ele acaba não colocando no orçamento dele essa parte final das cortinas. Né? Se não tiver no projeto lá determinado, às vezes ele até está no projeto. O designer, o arquiteto pensou na cortina, mas às vezes ele não dá o devido valor para aquilo. E vai deixando para o final, vai deixando para o final, vai deixando para o final. A gente sabe como é que é finalizar uma obra. Chega, você já está no limite. E às vezes as pessoas não conseguem colocar aquilo que ela quer, né? Então, uma dica que eu dou para você que está construindo,
já comece a ver, desde o começo da obra, aquilo que você quer colocar com cortinas, persianas, tapetes, para você já colocar isso na sua planilha de orçamento. Para não chegar no final e ter que colocar, eu brinco que a gente entra em condomínios de altíssimo padrão, que a pessoa está no final, ela está colocando um Palio 98 roxo com o retrovisor quebrado na garagem. Você passa aquela casa maravilhosa, mas ela está tendo que colocar um produto, às vezes, de inferior para poder finalizar e poder entrar na casa, porque hoje a construção ela leva para pé direito duplo, muito vidro. Então as casas, Muito, hoje ela verdade. tem menos parede e mais vidros. Então se sua casa tem bastante vidro, você vai precisar de bastante cortina ou bastante E a persiana. questão clima, com É, muito vidro, temperatura, muda muito. Temperatura, Então, exato. Fique atento a esses detalhes na hora da tua obra. Se você tem bastante vidro, você vai precisar de bastante cortina ou película de proteção, o que for, né? Então tem que ser pensado nisso. Tem que colocar no seu orçamento, porque senão chega no final, precisa colocar um tecido muito inferior, né? A gente tem do alfinete ao foguete. Às vezes a gente vai estar colocando, eu brinco, a gente está colocando um Palio 98 roxo na garagem desse cara que tem que andar de Porsche. Eu tento fazer as associações porque eu gosto muito de carro, assim como esse cenário aqui, né? Tem toda uma então, assim, eu representação. sempre né? falo assim, a gente está colocando um carro usado com o pneu careca na sua garagem, eu não quero isso. Vamos fazer uma forcinha, vamos mudar isso, vamos tentar. Vamos ajustar, né? Fazer A as- gente sempre pensa em flexibilidade de pagamento nessas horas, Claro. né? Por quê? Porque a gente entende que é um produto de longo prazo dentro da casa. Então, ó, você vai colocar isso aqui agora, você vai olhar para isso aqui por pelo menos 6, 7 anos. A hora que você falar, não, vou trocar o ano que vem, beleza. Ou então, que a gente sempre explica que acontecem imprevistos em obra, né? E a gente estamos até com o caso de uma cliente que, infelizmente, ela passou por um imprevisto de uma empresa que não entregou Nossa. o produto. No caso, era a esquadria. Isso E aí daí dá um a problema cortina, o orçamento da cortina, claro que interferiu para ela, né? E daí... Ela estava pronta para fechar a cortina do com a jeito que ela gente, queria, tudo motorizado, tudo certinho. Uhum. Aí veio esse golpe que ela levou dessa empresa. Caramba. Ela teve que comprar novamente Ninguém muda sem esquadria, né? Esquadria. boa parte das É, esquadrias não- da eu ia casa falar agora. porque não entregaram. E ela já estava, eu já paguei as esquadrias, agora eu já vou começar a pagar as cortinas. Então ela já estava no planejamento dela. Ela teve que desistir um pouco das cortinas e comprar novamente as esquadrias. Então, logicamente que a gente também entrou na jogada de entender o lance, a gente conseguiu, né, fazer uma jogada de um produto, né, bom, Que vai ficar bonito. vai ficar legal, não era o que ela queria, mas muito próximo, com uma, né, um custo um pouquinho mais baixo. Mas ela falou assim, a hora que terminar isso aqui, né, vamos trocar, vamos colocar aquela que eu quero. Porque ela Claro. precisa colocar a cortina, porque senão ela não entra na É casa. aquilo que até você falou no começo. A pessoa quer aquele porque quer. Isso. Tem então, algum significado que vai fazer. Justamente. né, E daí, nesse caso, além disso, ela entrou com o que é, vamos dizer assim, essencial, Uhum. que interfere na mudança. E depois ela ia fazer o restante, porque depois tem outros lugares da casa, inclusive a parte de tapetes, que vai entrar depois, né? Mas o mais importante, ela vai conseguir entrar na casa. E é interessante falar sobre o cenário hoje que a gente É. vive. Esse podcast está sendo gravado em agosto de 2024, né? Então, não sei quando você vai estar vendo isso, se vê agora legal, tá sabendo como é que tá o momento, mas é um momento de instabilidade financeira, política, jurídica, né? Tudo em Então a volta. gente tem que entender o cenário. Então as pessoas, quando antigamente a gente fazia uma venda já fechada, completa, tapete, cortina, persiana, papel de parede para todos os quartos, lavabo impecável, fechava um pacotão, ia lindo e fechava. Hoje, a venda está muito mais picada. Então, a pessoa ela compra as cortinas da sala, que são essenciais para a privacidade, que ninguém vai passar na rua e vai ver ela dentro da casa. Ela muda para casa, aí passa uns 2 meses, 3 meses, a pessoa liga e fala assim, viu, agora vamos ver os tapetes? Aí a gente vai ver os tapetes da casa. Vamos pro quarto, Agora pros vamos fazer as quartos. cortinas dos quartos. Então, assim, Por etapas, né? por etapas. E é o cenário, né? Então, a gente também tem que fazer ali o rebolado nos cálculos para falar assim, putz, se eu tiver que vender isoladamente, logicamente, quando você vende um pacote, é muito melhor, tanto para a empresa quanto para o cliente, né? Porque você tem a certeza da venda e o cliente
vai conseguir comprar um combo ali, onde vai ser um pouco mais Dependendo barato. da quantidade, né? a gente consegue um custo melhor. A gente compra né? mais tecido, a gente aloca, né, recursos com o fornecedor também de uma maneira melhor. E aí, quando vai picando tudo, a gente acaba tendo que, cara, você vai pagar um pouquinho mais caro aqui. Então, a gente também tem que olhar para isso e entender, falar assim, vamos pegar aquele pacotão, vamos separar assim, você me faz tanto, me dá tanto, te parcelo isso em tanto, né? A gente já chegou a falar assim, cara, faz, a hora que você conseguir, você me paga isso daqui, porque se a gente não colocar isso agora, nessa hora, lá na frente, vai dar um retrabalho danado, eu vou ter que te cobrar por isso. Aí a pessoa vai... Aí ela para, a gente consegue entrar num acordo. Então, não é só vender, tem que entender, tem que saber o momento, tem que ver como vai fazer, porque a gente coloca o cliente em primeiro lugar. E tem coisa que a gente não pode deixar passar. A gente tem que... pular etapas, Não né? dá. Então, se você não fizer isso aqui agora, você quer colocar isso aqui, mas se a gente não fizer dessa maneira, com esse trilho aqui agora, lá na frente, se você quiser trocar, é um retrabalho que vai te custar o dobro. Então, vamos fazer uma forcinha, né? E a gente joga na mesa, entende a situação e faz. Então, Essa transparência, eu acho que é fundamental, né, isso nessa hora, né? Vocês falarem Sim. dessa forma e para até alertar. É como você mesmo falou, não é só o lado de vender, é o lado também de entender, compreender, né? E que é importante. Que eu acho que muita gente às vezes não tem essa flexibilidade, essa sensibilidade de entender, né? E esperar o momento para poder, né? Claro, vocês vão receber pelo serviço, mas tem a questão também do cliente, né? O lado dele, da pessoa, né? Então, acho que tem que trabalhar muito o lado emocional, né? e pra gente, o que é mais importante é o cliente falar da gente pro outro. Exato. Que aí, no Um final cliente das satisfeito, ele fala de você para 2 ou 3 pessoas. Mas um cliente insatisfeito, ele vai falar para umas 20. contas, Não, vai fazer. ele tá tomando um café, surge um assunto, fala, cara, preciso contar um negócio que aconteceu comigo. Tal empresa fez isso e isso comigo. Não era nem o assunto da mesa, mas ele precisa contar para os outros. Já precisa abafar. Agora, né? o falar bem, a hora que a pessoa chega na casa dele, que é o melhor dos momentos pra gente, é quando um amigo chega na casa de um cara que a gente vestiu o lar. Porque já aconteceu de um cara chegar na casa de um cara que não era a gente que tinha feito a cortina, e ele tinha amado as nossas na casa dele, ele foi opinar na cortina do cara. Ele falou, isso aqui tá errado, sua cortina não pode ser assim. Daí o cara falou assim, não, mas, né? Não, porque essa costura, ela não é na horizontal, ela é na vertical. Daí o cara falou, não, ele falou que era assim. E cortina, a emenda do tecido, ela é nas verticais. Para ela esconder, ela some, né? Agora, você imagina uma janela, uma cortina de 6 metros de altura e uma emenda no meio. Nossa. E ele começou a mostrar para o cara, então vem ver a minha, vamos lá ver a minha. Daí ele levou o amigo dele na casa dele. O cara levou. Ele falou assim, olha, isso aqui que é uma cortina. O cara falou assim, viu? Ligou para nós na hora. Cara, você precisa vir aqui trocar minha cortina. Tá Isso errado aqui esse tá errado. Então, pra gente, ele vai falar muito bem. Ele vai ser o nosso vendedor, né? Então, porque a gente faz essa força para entender o cliente e fazer sempre o melhor. Então, a gente quer, eu sei que esse podcast ele é visto pelos 2 públicos, né? A gente estava comentando. É pelo profissional da área de decoração e é pelo consumidor. Que está procurando, que está olhando para vestir o lar, para terminar uma obra. Então, assim, desculpa. Então, o que a gente está falando aqui são dicas e pulos do gato para que você consiga salvar o seu dinheiro, que você consiga economizar, que você não caia em golpes, né? Porque que tem muito hoje em dia, né? Então, e principalmente nessa área. E a gente paga esse preço, acho que a gente até falou isso no outro podcast. Falou. Que a gente paga esse preço de muitos oportunistas que entram, pegam o dinheiro e some, e a gente fica pagando entra no mesmo balaio, você é prestador de serviço de área da minha casa, então eu não te pago à vista. Não vai, não dá explicação, né? Então a gente comentou sobre isso, volta lá, assiste Exatamente. outro episódio. Tem bastante informação que vai ser boa para você também. Com lá. certeza. Gente, me fala um pouquinho agora desses tapetes aqui, principalmente esses aqui, que eu queria entender como que é, para ambientes, tudo, assim, como que ele é, as finalidades. O tapete tem, né, no caso, você pode escutar, tem os tapetes que são para a parte externa. Só por te cortar rapidinho. Esse aqui eu adorei. Só para quem gostou. Eu gostei. Ele vai levar a amostra eu vou colocar de suporte de mesa. Esse aqui eu achei bárbaro, gente. Mas pode continuar. Os tapetes a gente usa tanto para quartos, para sala de jantar, né? Sim. Para home, para área externa.
Esse tapete ali, aquele azulzinho, que ele é de corda náutica, ele é muito indicado para área externa. Então, pode ir para a área externa tranquilamente. Também pode usar numa área interna, mas ele é um produto apropriado para a área externa. E daí, a relação do como o cliente quer, você pode escolher, né? Que a gente falou, esse aqui ele é um tapete mais alto, esse aqui ele super combina com o quarto, né? Ele é bem... É lógico que as pessoas não estão sentindo o toque, mas ele é bem fofinho mesmo. Bem macio, né? gente. Isso é... Esse daqui que você gostou, Vinícius, eu vou fazer uma sala de TV. O cliente escolheu para uma sala de TV. Esse aqui é chenille com Esse algodão. aqui a gente vendeu hoje para um closet. Esse daqui vai para um closet. Super combina. Então a pessoa sai ali da suíte master, né? Sai do banheiro dela, já pisa nisso daqui, né? Acho que até a sensação só de pisar já é incrível, né? E tem vários outros, a gente trouxe algumas aqui, né? Daí tem tapetes mais fininhos também, né? Esse aqui é o que a gente chama de quilin, que a pessoa ela consegue usar dos dois lados. Você pode usar dos dois lados. Normalmente o de fibra natural, na grande maioria. Você pode, né? Porque você tem... então você está usando o seu tapete, de um lado ele sujou. Você pode virar. Você vira, você vai usar ele do outro lado, aí você manda lavar uma vez. Como que é o processo de lavagem? Até que você tocou nesse ponto, eu ia te perguntar exatamente isso aí. O que nós recomendamos, tanto no tear manual quanto os tapetes em nylon, é lavar em lavanderia. Porque eles são tapetes delicados. Então, o ideal é lavar em lavanderia. Ele tem que ser secado à sombra, não pode ser secado ao sol. No sol. Não pode usar produtos alvejantes. Você tem que usar sem produtos neutros. Então, assim, hoje no mercado tem muitas lavanderias especializadas. Em Bragança tem, imagina São Paulo então, né? Nossa, em Bragança. Eu tenho o meu, né? Então, a gente tira o meu lá e eu levo para a lavanderia lava e traz depois certinho. Isso também não só em tapetes, na parte de cortinas também. Na parte de cortinas também. Existem várias empresas especializadas para lavagem de cortina que vão preservar o seu investimento. Exato. Né? Porque a gente já pegou cliente que falou assim, Leandro, a gente colocou a cortina na máquina e ela embaralhou inteira, soltou. Falei assim, olha, mas você não viu lá o manualzinho? Tem lá o manual que você tem que amarrar o cabeçote, tudo isso, para pôr na máquina, né? E depende muito do tamanho da cortina e do tecido. Não é qualquer tecido que você consegue lavar na sua casa. A gente está criando agora no nosso... Vai ser o nosso novo site. Lá vai ter a área do cliente, ele vai saber que tipo de tecido você comprou. Então, se ele perder o manualzinho que vai ser colocado em prática, ele pode ir lá consultar. Fala assim, você comprou um tecido que ele tem que ser lavado até tal temperatura, ele não pode ser batido na máquina, ele tem que ser secado ao sol, não pode passar com ferro em tal temperatura. Então, tem todo... Cada tecido tem aqui, eu não tenho aqui. Um manual online dando todas as dicas. Você tem isso em etiqueta de roupa, a gente não olha. Sim, você pegar qualquer roupa, ela tem uma etiqueta que ela tem vários símbolos. Tem um que é um triângulozinho, tem um que é um traço com X, tem um ferro lá com um número. Mas a gente não olha isso, né? A gente... Então, mas para a cortina é muito importante, né? A gente olhar e dar valor, porque é o investimento que precisa ser tratado. E precisa, aí... Tem pessoas que falam, Raquel, mas já faz uns 3 anos eu não lavei a cortina. Precisa lavar a cortina. A cortina ela precisa ser lavada para o tecido ser preservado, pelo menos uma vez ao ano. Não só pelo tecido, porque o tecido ele junta sujeira, ácaros, acumula, né? Vai tudo... Né? Por isso que às vezes o pó também os tecidos 100% sintéticos, eles estão tendo uma aceitação muito grande, porque a questão de acúmulo de poeira é menor do que os natural, exatamente. Né? Então, a gente precisa entender justamente isso. A gente fala assim, tem alguém alérgico no quarto? Vai dormir? Tem. Então, olha, não pode ser esse fio, não pode ser isso, tem que ser isso, isso, isso. Né? E graças a Deus que hoje tem muita variedade, porque antigamente não tinha essa possibilidade. Muita gente, não posso ter cortina, não posso ter tapete, né? Isso. Rinite, todas essas coisas. Eu não posso ter cortina em casa, eu tenho rinite. Pode. Você tem rinite, você pode ter cortina no seu quarto. Fica a dica, pessoal. Fica a dica. Tem que usar um tecido 100% sintético, que é mais fácil a lavagem, que ele acumula menos poeira, menos ácaros. Então, então você pode. Chegou a tua vez. E esses aqui, no caso... Aqui é o fio, né? Então, fio, por exemplo, esse daqui, né? É que a gente não trouxe todos aqui. Ele tem o soft, né? O polissoft e o algodão cru. Então, você pode vir aqui, eu vou pôr algodão, escolher o fio que você quer, a cor que você quer. Tem algodão, tem viscose, tem chinile, tem sisal, tem corda náutica.
Então você pode escolher a cor. Aqui é uma parte que se for trazer tudo... Não, isso aqui é bem pouquinho, E a gente tá perto do que a recebendo, gente tem. A gente participou de 2 feiras essa semana que a gente foi buscar outros contatos. A gente Tá chegando mais 2 fornecedores de tapete. 150 amostras de tapete novo. Então, assim, vai ter bastante coisa. Tem bastante coisa no mercado. Né? Então, procure empresas especializadas. Se você precisar, 4 Estações é uma empresa especializada. Mas, né, às vezes, a gente está um pouco longe de você. Né? Não sei de onde você está assistindo esse podcast. Mas procure empresas especializadas que pensam em detalhes para te oferecer. Porque isso faz a diferença no teu lar. Fica bem bonito. E veio, a gente também conheceu nessa última feira que a gente foi, uns tapetes ecológicos. Né? Então, se você tem na sua casa uma pegada mais sustentável, existem os tapetes biodegradáveis, que você tem acabamento e beleza, só que se você não precisar mais dele, em menos de 1 ano ele já se consumiu e não vai fazer mal para o meio ambiente. Né? Tapetes... Veio uma empresa especializada nisso. Tapetes para pets, onde você pode lavar, você pode botar na máquina e lavar. Ele tem a pelugem mais baixa, então não consegue fazer com que nem o gato nem o cachorro fica colocando a unha, né? E com a questão de sujeira, também, se sujar alguma coisa, se pet friendly. Tapete, pet friendly. Falei errado. Friendly. Pet friendly. Cada vez mais, né? Cachorros em casa, né? Cachorros, gatos, né? E eu tenho cachorro. Menos crianças e mais cachorros, né? É a tendência das famílias. Exatamente. Mas... Então tem que se adequar, tem que buscar. Então as empresas também estão buscando e a gente busca essas empresas que têm esse tipo de produto, né? Que podem, além de ajudar o meio ambiente, eles vão favorecer o seu ambiente, se tem muito pet. Então, tem para todos os gostos. Justamente. Para todos os gostos, você personalizar o seu espaço com aquilo que faz sentido para você. Deixar a sua identidade. Afinal, é a sua casa, né? E assim, quando o pessoal vai escolher, né, eu até falo, até uma pergunta meio de leigo, né, mas vamos lá. Quando o pessoal vai escolher a tendência, e às vezes a pessoa tem a dificuldade, e também o arquiteto tem, vocês pegam muito assim, ou já a pessoa já vem, vocês falam que realmente a pessoa já vem, ó, eu quero esse tapete aqui, quero ele a qualquer custo, né, passa por que passar, né, passou pelo que passou e foi, né, e acabou querendo mesmo, mas já pegaram uma situação inversa disso já? Da pessoa querer... não saber, às vezes nem um arquiteto também não saber. Sim, não só na parte de tapetes, mas nos outros produtos, nos outros também. Né? A gente estava chegou um projeto para mim que era uma varanda de um apartamento, uma varanda bem grande, uma varanda gourmet. Sim. E que veio na explicação colocar blackouts naquela varanda. Aí, no momento, eu entrei em contato, na verdade, era a secretária, né? Falando, mas é blackout mesmo? Vai escurecer a varanda? Ah, Raquel, precisa ser blackout porque o sol é muito intenso. Eu falei, bom, tem outros produtos, mas... Então, vamos fazer o orçamento com blackout, como veio especificado, mas traz depois a cliente aqui, vamos entender. E me explica como é o projeto, como é o espaço, como que é o sol, para a gente ver se realmente faz sentido. A intensidade do sol, né? Se faz sentido pôr um blackout, porque o blackout, a função do blackout é escurecer. E daí... consequentemente, né, veio daí o profissional da área juntamente com os clientes e eles explicaram pra gente, não, Raquel, vai ter não sei se era uma cervejeira, coisas que não podem pegar sol. Falei, tá, mas por que a gente não troca, então, pra tela solar? Aí peguei a tela solar mais fechada que a gente tem, que é uma 1%, que ela faz o quê? Filtra os raios, UVA e UVB, mas vai deixar aquele ambiente gourmet iluminado, porque a persiana blackout, toda fechada, tá escuro. Aí você fazendo um churrasco com tudo escuro, né? E daí, não, realmente faz sentido, mas vai proteger do sol? Falei, vai proteger do sol, porque essa é a função da tela solar. Então, já aconteceu isso e é muito bacana os profissionais estarem alinhados isso com nós, né? Porque eles têm tantas coisas que eles precisam, né? Se preocupar e ver que eles nos dando essa flexibilidade da gente pensar juntos qual seria a melhor solução, isso é muito legal. E foi exatamente o que aconteceu. E a gente busca informação, então a gente estuda, a gente vai atrás. E além disso, a gente também proporciona para os nossos parceiros que trabalham com as estações profissionais da área, workshops, dias de treinamento sobre produtos específicos, para que eles também se interem um pouco mais, né? Que tipo de combinação, tecido principal e que forro eu vou colocar na cortina, porque vem justamente essa confusão às vezes, né? Então a gente tem
esse hábito de... A gente vai trazer agora até uma empresa grande, não vou falar o nome agora, mas porque também não sei quando você vai ver esse podcast, que vai dar Semana que vem já vai estar. Não, mas às vezes vai assistir depois, a data passa. O teu programa é tão bom, cara, esse podcast é tão bom que ele vai perpetuar por eras. É a eternidade. É eternidade. Vai ficar registrado aqui. Então a gente fechou uma parceria, ele vai lá dar um workshop para vários profissionais da área sobre tipos de tapete, alturas de tapete, e uma série de coisas que daí fazem diferença na hora do projeto. Porque daí quando o profissional já está trabalhando com a gente, ele pode nos acessar, ou ele já vai trazer mais facilitado para a gente. Então, se ele não sabe, ele acessa e sabe que lá tem o respaldo, mas se ele já participou de um treinamento, de um workshop, ele vai trazer mais facilitado para a gente, e aí a gente tem muito mais efetividade no projeto. Então... Você falou isso de ser ao contrário também, Vinícius? Esses dias a gente viveu uma situação que eu até falei para o Leandro, né? Falei, nossa, como enxergar isso? Eu fui até um cliente, ele queria uma cortina, uma persiana para porta, porque é uma clínica, é uma porta de vidro, só que quem está lá dentro não é para ver lá fora e vice-versa, né? Porque ali é uma sala de massagem, um spa e tal. Raquel, eu quero pôr uma cortina aqui, preciso de uma cortina e tal. Não era funcional uma cortina ali, não fazia sentido uma cortina ali. Sim. Daí aquilo, o cliente ele quer. Eu tô aqui, Raquel, escolhe, eu quero esse, vamos lá, vamos fechar. Só que não ia ser funcional. Então, a ponto da gente falar, não, o meu produto não vai atingir as suas expectativas aqui, né? Então, o negar a venda também é algo necessário, às vezes, né? E daí, até no dia, eu falei para ela, por que você não pensa numa película? Eu não trabalho com película, mas conheço, né? A gente tem parceria, né? De uma empresa muito boa em Bragança. Ele vem aqui, te explica, vê qual que é a sua necessidade e é algo que não vai... atrapalhar o funcionamento dessa porta. Então, mas a cortina resolve. Eu falei, resolve, em termos. Porque toda vez que você for mexer nessa porta, puxa a cortina, vai a cortina. Não ia ficar legal, esteticamente, funcional. Então, a ponto da gente chegar e falar assim, então, não vamos fazer. Não dá para fazer, não vai ficar legal. E depois o cliente entender, realmente não ia ficar legal. Mas assim, o cliente quer, eu tô lá, vou vender, né? E uma coisa que você falou, assim, isso aí até me despertou até uma curiosidade aqui, né? Vocês, aquilo até que o Leandro comentou, é a questão de não só vender o serviço, mas vender a consultoria, né? De explicar, né? Porque se é uma outra empresa, não, tá bom, vou colocar, porque só vai pensar no financeiro. A solução. E não tá nem aí. Você pode até falar isso até com mais propriedade que eu, porque vocês respiram isso todo dia, né? Convivem, né, com esse tipo de gente, assim, todos os perfis, como esse que você colocou agora, né? Mas é legal eu acho que é bacana o que vocês trazem, porque vocês não vendem só um serviço, vocês vendem também o contexto, né? E aconteceu essa e o lado também de ajudar a pessoa, né? Quando a gente vai fazer o lado humano. Uma avaliação do espaço, da persiana que vai ser instalada, a forma que ela vai ser instalada. A gente estava comentando aqui, eu estou há 23 anos no mercado, então eu já bato o olho. Eu quase ganhei uma cerveja de um cliente porque eu apostei com ele pela foto qual que era a medida do pé direito da casa. E eu errei por 12 centímetros. Ele mostrou uma foto, eu falei assim, sua casa tem entre 4,5 e no máximo 4,90 de pé direito. E tinha 4,78. Pela Passou foto, perto, passei perto. Mas assim... E aí a gente instalou a persiana e o cliente falou assim, olha, mas a persiana eu quero que ela desça pela frente. Tudo bem, é uma possibilidade. E a Raquel, a gente já estava até falando assim, não, vamos combinar, os meninos estão ainda no condomínio, eles já vão trocar a persiana, fazer ela descer pela frente. Então eu falei assim, não pode descer pela frente. Aí eu peguei ela no telefone, oi, tudo bem e tal, olha, porque o marido dela queria que trocasse, daria certo. Mas eu falei assim, você não tem uma churrasqueira bem do lado da onde está a persiana? Você já sacou, já. Falei assim, se a gente descer pela frente, ela vai ficar mais próxima à área do vão da churrasqueira. Sim. Além de ela estar sofrendo mais caloria, ela vai prejudicar na hora que você estiver fazendo churrasco. Ela falou assim, Leandro, peraí que eu vou chamar de vídeo ele vai ver isso aqui. Ligou pra gente e falou assim, realmente tem que ficar desse jeito, vocês mataram a charada. Daí ela falou assim, obrigado por vocês terem... Como é que ela falou? Obrigado por vocês... Aprendi mais uma. Aprendi mais uma. Não sabia. Não sabia dessa. Obrigado por vocês
verem detalhes que a gente não consegue conseguiu ver. ver. Então, esse é o nosso papel. É um outro olhar, né? O nosso olhar não é só estético, não. Ele tem que ser funcional, ele tem que ser algo que vai ser durável. Não, aqui eu quero só um voalzinho. Não, mas você não pode pôr um voal, sua face bate sol forte, colado com vidro, você vai colocar, o seu tecido vai em 6 meses, ele vai esfarelar. A gente precisa usar um tecido X com um forro, pode ser uma microfibra, pode ser um tergal, suporte, que né? vai receber insolação, que vai, né? Aí o cliente fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, realmente, porque eu falo assim, eu fui forjado e treinado para pensar, pelo teu problema. Tem problema meu que eu não consigo pensar, mas o de cortina e persiana eu tenho que pensar deixa muito comigo bem. que eu vou... Não, então, é isso Né? que eu tava até falando que a Raquel colocou, é de entender mais, não só a venda, né? É fazer algo mais. Sim. E, gente, eles aqui, ó, são 2 professores, literalmente, dessa questão, tapetes, né, cortinas, persianas. E uma coisa que você falou agora, só, eu lembrei aqui, veio na cabeça, a questão hoje em dia, essa questão muito dos vidros, né? Vocês falaram, pessoal quer muito casa com vidro, né, que é essa questão do sol, porque a iluminação é importante pro lar, porque traz muitos benefícios, né? Até pesquisas já apontam, né, que o apartamento, que, por exemplo, que bate muito sol, tem uma melhor qualidade de vida para os Isso. moradores. Mas eu acho que, às vezes, ao mesmo tempo também que tem essa questão da importância, mas eu acho que num exagero e pode trazer os seus prejuízos, né? Assim, né? Nessa questão da... Sim, até- mas para tudo a gente tem um produto, né? Então hoje a gente tem produtos que além deles serem esteticamente bonitos, eles fazem proteção. E você tem hoje um aliado muito grande que é a tecnologia na parte de automação, né? Então, Sim. a gente colocou para uma cliente onde o terapeuta dela, o médico dela falou assim, você precisa acordar com o sol naturalmente. O despertador que você coloca para te acordar te atrapalha, tá te dando trabalho aí, Uhum. certo? Então você precisa acordar naturalmente. Então a gente foi lá e automatizou a cortina do quarto para que às 5 da manhã, horário que o sol nasce, naquela época a cortina já abriria sozinha e ela receberia o sol da manhã no rosto, ela acordaria sozinha, certo? Então você falou porque eu lembrei disso por causa dessa questão. Uhum, Quais sim. são os benefícios do sol na sua casa? São muitos. Mas Antes uma quais são casa os com sol do que uma malefícios? casa sem sol. Justamente, Porque o sol é né? fácil resolver. Existe Mas como os resolver. benefícios são muitos, mas os malefícios para sua casa também são muitos. Sim. Então você precisa controlar qual a forma que ele entra. Se você quer um determinado momento que o sol bata, você vai ter um sistema automatizado que vai fazer o sol entrar naquele momento, depois você vai proteger. Então o sol da manhã até umas 10 horas no máximo é um sol que está aceitável. Passou disso, você já vai começar a ter a alta incidência de raios UVA e UVB. Além de prejudicar a nossa pele, eles prejudicam a tonalidade do seu Tudo, né? tapete, do seu sofá. Móvel, piso. Então, coloca uma É. cortina automatizada que naquele momento ela vai fechar. Tem sensores de sol, a hora que o sol começa a bater com mais intensidade na face da casa, ele fecha automaticamente as persianas. Depois ele vai abrir para te dar o sol que precisa, a luminosidade. Então, assim, se intere sobre isso também. Tem muita coisa. Você já trouxe o pessoal de automação aqui, não trouxe? Não, Então, de é um automação bom- não. É legal. um bom tópico para trazer. Obrigado pela Porque, dica. Então estamos aceitando a orientação. Porque, assim, a gente faz a parte mecânica do Se processo. tiver alguém para indicar, pode... Vamos trazer. A gente faz a parte mecânica do processo, que é colocar o motor, que é colocar o sensor, que é colocar, né, o sensor de voz, de presença. Mas quem pensa em todo o sistema de automação, existem empresas que vão colocar os dispositivos, né, a fiação. Hoje tem muita coisa via Wi-Fi, né, que você não precisa nem se preocupar. Tem motores a bateria, então você quer colocar, às vezes, uma persiana numa janela para abrir e fechar, mas você não tem pontos de energia chegando lá, existem persianas a bateria, que você pode só Como Vem com carregar ela carregador depois de um também, tempo. super Então, assim, tranquilo. hoje tem possibilidade para tudo, né? Então, assim, tem vidro. Tem lugares que a gente precisa agir em parceria com essa empresa que a gente tem de películas, Película. porque a cortina com tela solar não dá conta. A posição do sol, o tempo que ele bate, ele prejudica tudo. A casa fica um forno. Então a gente entra com umas películas de proteção, mais a cortina, tudo isso em conjunto. Trabalham junto, né? Trabalham Porque a hora que juntos. chega pra gente, o cara já fala assim, cara, eu vou vender essa casa e vou embora. É. Já De aconteceu isso. quente. Circulação de ar, gente, isso é muito importante. E esse gente teve uma aula com uma cliente sobre circulação de ar. É. A gente abre. Ela falou assim, não, porque aqui é um vento sudoeste. Ela foi falando assim,
Aí na minha cabeça vinha só assim, cara, norte, sul, peraí. Brincadeira. Conheço um pouco, a gente tem que saber um pouco sobre isso, né? Sim, sim. E ela falou assim, porque aqui o vento vem desse lado, aqui a tempestade vem desse lado, por causa do noroeste, não sei do que, cara. Aí junto com ela, e a casa dela é uma dessas casas ecologicamente corretas. Tem o selo, né? Ela tem um selo de casa ecológica, porque toda a casa dela foi feita com materiais de reaproveitamento. Sim. Tudo, Que desde bacana. o chão até o teto é material reaproveitado, não é nada novo, mas a casa dela é linda. Mas ela tinha um problema de temperatura, então a gente foi, né, trazendo o conforto através das persianas, cruzando o ar, tinha janelas para cruzar, então ela entendia muito sobre isso, a casa cruzava vento, mas tinha muito sol que entrava, então você tem que controlar o sol e abrir circulação de ar, porque daí o ar quente ele troca, ele sai e entra o ar fresco, né? Então, pensem sempre em circulação de ar na casa, não deixe tudo fechado. Legal, legal, bacana. Eu até perguntei essa questão do sol, porque assim, eu tava vendo até um projeto esses dias de uma pessoa, até uma arquiteta que é amiga minha, tudo, e a casa praticamente não tinha, era tudo vidro, várias partes. Eu quase falei, nossa, faz uma estufa logo, porque fica melhor, né? Porque a pessoa é tão assim... Ficou tão fissurada nessa ideia do vidro, a iluminação, não sei o quê. E aí entrou essa parte da persiana, da cortina para tampar um certo horário, para o sol não entrar com tanta intensidade no lar, para não ficar tão quente. E aí ela até falou, mas a pessoa não sabia qual que era o modelo certo para colocar de cortina, que ia totalmente... travar para que não entrasse nada, não passasse calor, não passasse nada. Aí na hora eu até lembrei de vocês. Falei, eu acho que com certeza a Raquel Leandro tem uma solução para esse tipo de problema. E a gente está com uma casa que a gente está colocando a solução para fora. Porque a tendência é muito vidro, Porque gente. o que acontece? Às vezes Vidro, o sol vai vidro. esquentando tanto o vidro que daí mesmo que você tenha uma proteção por dentro, a temperatura já aumentou. Então hoje o que a gente tem feito também? A gente tem uma solução, que é uma peça que pode ser usada em área externa, que ela é totalmente segura contra sol, vento, chuva, e ela recebe o primeiro sol. Então, quando o sol Ela não vem está por batendo fora. direto no vidro, essa peça ela recebe total insolação, cria-se uma bolsa de ar entre a peça, entre a tela e o vidro, então você diminui automaticamente a temperatura dentro da casa. Então, são soluções que a gente também tem trazido para alguns lares, alguns clientes que precisam. A gente também tem né? ali para área externa, né? Pra área Os externa, toldos a articulados, gente também os toldos trabalha. verticais, uma cobertura retrátil, que é pérgola. Então, a gente também tem soluções para área externa. Entendi. Na parte de tapetes, né? Tem também alguns específicos para questão de sol, assim, para que não pode ter muita intensidade, como que é? Ou não tem nada assim? Tem alguns tapetes mais sintéticos que você não acaba perdendo tanta coloração e você consegue ter a durabilidade. Mas eu falo que se o seu piso de baixo ele não tiver proteção, você vai ficar com aquela marca sempre no teu piso, né? Não é verdade. Então, assim, você pode proteger o tapete, mas você está estragando o teu piso, que é a maior parte da casa. Né? Não sei que você vai forrar de tapete. Então, se preocupe em proteger aquilo que você conquistou, aquele patrimônio que você se dedicou a construir, né? Porque, às vezes, um simples descuido em vários pontos, né? Infiltrações, muito sol entrando na casa, não proteger aquilo, as coisas elas estragam mais rápido, né? Então, a gente mesmo deu uma bobeira lá que a gente tirou a cortina, a gente vai trocar a cortina, vamos ver qual tecido que a gente vai colocar, a gente acabou tirando porque já estava feia. Quando a gente foi ver, o nosso sofá estava queimado. Na nossa casa, a gente produz cortina, a gente fala que tem que proteger. Então a gente, e vocês acabaram... bobeou ali porque a gente estava braço do esperando sofá, chegar ele é um cinza, ele ficou mais claro. a gente estava esperando chegar um tecido que era O que novidade. tá acontecendo com isso aqui? E bobeamos, perdemos, temos que trocar o tecido do sofá agora. Então, mas acontece. Então protejam aquilo que a gente luta para conquistar. Luta não, né? A gente se esforça, a gente tem a dedicação em ter coisas boas. Sim, com certeza. Né? Procure por coisas boas. E é o que a gente gosta de fornecer para os nossos clientes. E ser reconhecido por isso. Né? Ser reconhecido quem fornece qualquer coisa não é bom. Né? É mais fácil o cara falar assim, não posso comprar com você porque o teu produto é caro. E aí a hora que a gente fala, não é caro. Ele entrega valor.
ele tem propriedades para ser cobrado dessa maneira. Né? E eu sempre trago o exemplo do carro. Tem todo um porquê por trás. Ninguém julga o valor de uma Mercedes, uma Ferrari. Né? Se você não pode comprar, você não pode comprar, mas ela tem as qualidades dela. Né? Se eu posso comprar um Uno, ok, é um carro, vai te servir, vai. Mas existem carros melhores, entenda isso. Se você puder um dia comprar, você vai querer comprar. É. Né? Então, a gente busca esse cenário, a gente busca esses lares. Sim. Né? E é um trabalho que a gente faz de buscar profissionais da área, de ter eles por perto, porque eles fazem diferença no nosso negócio. Né? Então, a gente valoriza, a gente tem por perto, a gente gosta de tomar café com eles, a gente gosta de entender as necessidades deles. Mesmo, né? Né? Falando para os profissionais, a gente gosta de entender o que está precisando, e isso já trouxe várias evoluções para 4 estações. Sim. Né? Porque a nossa região é uma região que é muito perto de São Paulo e muito carente de muitas coisas, porque São Paulo acaba, às vezes, mastigando. Né? E a gente foi trazendo coisas que não tinham na cidade, coisas que as pessoas tinham que ir buscar fora, e hoje elas têm onde encontrar. Né? Então, a gente senta com o arquiteto, com o designer, com o decorador, e fala, o que você sente falta aqui na cidade? Putz, a gente tem que sair e buscar em São Paulo isso, por causa... Não, então, a gente vai atrás de fornecedores, a gente estuda, a gente se especializa naquilo lá, a gente testa com bastante gente, depois a gente põe em linha para poder vender. Então, o nosso trabalho é levar sempre o melhor. Isso aí. Tá bom. Quanto tempo nós já temos aí, Rafa? 1h05. Caramba! Olha Eita. só. E minha voz ainda não desapareceu totalmente. Gente, eu só quero agradecer mais uma vez a vocês dois. Obrigado. Vieram lá de Bragança pra cá. E Rocco falou desse jeito, né? Eu quase nem falei hoje. É. Né? Ah, mas assiste o outro pra você ver como É, o outro falou eu falei bastante. mais. Não, gente, obrigado mesmo, de verdade. É sempre bom ter vocês aqui falando, né, contando o trabalho que vocês fazem, que é sensacional. Acho que faz a diferença aí, né, como a gente falou no outro, que vocês vieram, faz a diferença na vida de tantas pessoas. E quando tem um resultado, é satisfatório para vocês, é satisfatório para o cliente, né, e acho que a tendência é cada vez mais e mais melhorar e fazer um trabalho impecável em todos os aspectos. Então, obrigado. A gente agradece. Voltem Obrigada sempre a aqui de vocês. novo. E é isso aí, gente. Ó, sigam lá. Qual que é o Instagram mesmo? @4 estações decor. Decor. 4 por extenso. E uma coisa detalhe, eu achei muito bacana o logo da marca de vocês também. Da 4 Estações. É leve, é uma coisa assim bem... É o círculo, a gente fez o branding da marca, né? E cada círculo remete a uma estação e as cores também. É uma estação. Eu sabia que era alguma coisa relacionada a isso daí mesmo. É. Eu falei, isso que eu vou até perguntar. Então. Então foi tudo muito bem pensado. Então é isso, Sim. gente. A gente tá chegando a mais um final desse episódio. Agora é o momento para você deixar o like, né? Tem dúvidas, entre em contato para vocês entenderem tudo isso aqui Sim. que é maravilhoso para os ambientes, né? Não esqueça também de, como eu falei, seguir eles lá, fazer uma parceria aí, chamá-los para vir trabalhar, né? Para fazer um projeto bacana para vocês. Então é isso, galera. Estamos encerrando aqui. Saúde para você, para sua família, para seus amigos. Um abraço e até a próxima. Tá. Até. Até mais.